Deus. Aleluia. Aleluia. Deus é contigo, viu, irmão? Ele gosta da sua perseverança, do seu zelo, do seu cuidado pelas coisas do reino. Não tenha medo. Certa vez alguém me procurou e disse assim: pastor, eu vejo que tem algo mais dentro de você e às vezes você segura. Então não tema o que as pessoas vão pensar, como elas vão pensar, como você vai agir. Quando você estiver na presença de Deus, pode extravasar mesmo para Ele, não tem problema. Eu vejo força em você, eu vejo cuidado, eu vejo zelo. Então não tenha medo, e fica livre, deixa o Senhor te usar grandemente. Tem algo poderoso dentro de você, tem sido uma grande bênção, mas eu sei que tem mais ainda para sair daí. Amém? Em nome de Jesus. Glória a Deus. Graças a Deus, irmãos. Boa noite, vocês estão bem? Então, glória a Deus. Você pode sentar um pouco? Amém? Quero agradecer a vocês, parabéns pelo trabalho. Vocês têm feito um trabalho muito excelente. O grupo de louvor da gente está de parabéns pelo serviço que tem feito na igreja, com zelo com as coisas do reino. Amém? Então nós tivemos ontem aqui na nossa igreja o chá das mulheres, ontem à tarde. Foi poderoso, foi maravilhoso. As mulheres sabem mais disso do que eu mesmo, né? E Josinete queria também já compartilhar algo de vocês desse tempo. Amém, aleluia. Vocês estão bem? Amém. Glória a Deus. Então, como o Norberto falou ontem, foi nosso chá. Foi maravilhoso. Eu sou suspeita a falar. Ficou tudo tão perfeito que a gente nem acreditou que estava acontecendo. O ambiente ficou bonito, né? Vocês, quem não veio, né, pode desfrutar de alguns detalhes. Ali na frente a gente ainda está com tudo montado. Aqui ficou montado um jardim. A palavra foi poderosa. O alimento deu o que sobrou. Alimentamos todas as mulheres que compraram as senhas, como também toda a equipe que trabalhou. Então, amém. Sabe, Deus superabundou tudo aquilo que a gente fez. Então, amém. Quero agradecer a todo mundo que ficou envolvido, as auxiliadoras, a equipe de trânsito, o departamento infantil, as pessoas da equipe da decoração, da ornamentação. Eu quero agradecer também a Carmen, que ela pegou mais junto comigo. Ela foi para o centro pesquisar preço. A Dani, que estava junto com as auxiliadoras. Foram as esposas de pastores. Meu Deus, na sexta-feira a gente montou tudo aqui. Ficou alguns detalhes para o sábado. Então, assim, não fazemos nada sozinho. Amém? A gente tinha uma equipe muito boa por trás, nos bastidores, para montar tudo isso. Então, quero agradecer a você que compareceu, a você que investiu, a você que acreditou, a você que pegou junto com a nossa visão. Então, se preparem, vamos ter muito mais daqui para frente, mais chá, mais jantar, mais tudo que Deus propor no nosso coração, vamos fazer junto com você. Amém, queridas? Glória a Deus. Que bênção, gente. Então, quero mesmo também agradecer os pastores também pelo apoio que eles deram também, nos ajudando nas tarefas que cabiam aos homens, alguns homens também da igreja. Foi um tempo precioso, graças a Deus. Vamos melhorar mais ainda, amém? Quero também parabenizar você, mulher, né? Hoje eu coloquei um vídeo lá nos nossos canais, nas redes sociais da gente, mas parabenizar você, mãe, mulher mãe, você que vai ser mãe, a todas as mulheres, amém? Pelo Dia das Mães, amém? Eu perdi a minha mãe esse ano que passou agora, ainda vai completar um ano disso. Eu já sinto falta dela, mas ela foi preciosa, morreu também dentro de um tempo, não vejo como uma perca, né? Ela foi promovida para os céus, amém? Mas eu tenho uma mulher preciosa, está do meu lado, uma super mãe, que é mãe de 5 filhos maravilhosos, né? É uma família linda, uma família estruturada, porque eu tinha ela do meu lado para ajudar, né, a construir isso, né, esses recursos de vida própria na vida dos meus filhos. Então, ela está de parabéns, como vocês estão de parabéns, muito obrigado, amém? Já tivemos as crianças aqui fazendo uma homenagem, mas eu queria orar pelas mães, eu queria que todas as mães ficassem de pé, para a gente orar pelas mães, amém? Graças a Deus. Você, marido que está aí, já estenda aí a mão, né, para a sua amada, amém? Graças a Deus. Pai amado, muito obrigado por cada uma dessas mulheres que estão aqui, Pai. Que alegria nós termos, Pai, o privilégio dessas mulheres terem entendido a sua vontade para a vida delas e elas terem construído ou constroem os seus lares, Pai, baseado, pautada na sua palavra, como diz que uma mulher sábia é uma das que edifica a casa, é edificadora da família, da casa.
por causa do entendimento que ela tem da sua palavra, Pai. Então, eu provo disso, Pai, porque sou filho, provo disso porque tenho uma mãe que está do meu lado, Pai, que cuida dos meus filhos, Pai. Então, nós declaramos, Pai, em fé, nesse dia aqui, bênção sobre a vida de cada uma dessas mulheres. Eu declaro paz nas famílias, Pai, declaro filhos obedientes, filhos, Pai, tratados e cuidados de acordo com a sua vontade, crescendo, se submetendo à sua vontade, para também, Pai, ser promissores nas suas famílias, Pai, futuras. É o que nós declaramos em fé, abençoando cada uma das nossas irmãs, mãe, nesse lugar, em nome do Senhor Jesus. Amém? Uma salva de palmas, homens, para as mulheres. Amém? Parabéns. Deus abençoe grandemente. Obrigado, filho. Que bênção, irmão. Você pode sentar. Muito obrigado. Amém? Eu quero só lembrar 2 pontos aqui. Vou trabalhar a nossa ministração, mas assistência social. Eu quero agradecer a vocês, amém, pelo trabalho pela disposição do coração de cada um de vocês, da convocação do último domingo, o fato de você ter trazido algo para assistência social, 1, 2 quilos, 3 quilos, 10 quilos, eu não sei quanto você propôs no seu coração enquanto você entregou, mas foi muito importante para a igreja, viu? Já tem pessoas sendo abençoadas, famílias que estão sendo supridas, e certamente nem fez falta para você. Eu creio que Deus vai abençoar a sua casa, a sua família, por causa dessa disposição. Isso foi muito bom, irmãos. Nós colocamos, como o pastor Vandes até estava falando aqui, nós lá na sede nós já fazíamos isso, nós colocávamos, porque as tarefas são muitas, mas nós colocávamos realmente no nosso celular, na agenda, um despertador, para que 1 hora antes de sair de casa para vir para o culto, a gente lembrar da assistência social, porque são muitas coisas. Amém? Até que aprendamos mesmo de dentro de nós, se importarmos mesmo, estarmos nos importando, porque isso é um chamamento de Deus para as nossas vidas, amém? Acolhendo uns aos outros, e essa sua atitude de trazer alguma coisa para a assistência social, isso é bom demais. Agora, só não fica no culto de Santa Ceia não, qualquer dia, qualquer hora, essa igreja abre de segunda a sexta-feira, dentro do expediente comercial, na parte da tarde encerra às 5 horas as atividades, e dentro dos cultos, qualquer um desses horários, você está disponível a trazer aqui um saco disso, um pacote daquilo, 1 quilo daquilo outro, porque a gente vai assistenciar pessoas, e são muitas as pessoas que nos procuram precisando de uma ajuda, e é muito bom. Eu já fui atendido pela assistência social, como aquilo foi importante para a minha vida, então lembre-se disso, com zelo e com cuidado, tá bom, gente? Então esse é o nosso agradecimento. Luizinho e Maria José, que são os líderes desse departamento, eles têm gratidão no meu coração, me procuraram também para falar da quantidade que veio, o pastor Padre que supervisiona com socorro também, tá bom? Então muito obrigado. Estava falando de visitantes também, quero lembrar aqui o Helder Mendonça, que eu chamo o Helder mesmo de Onça, amém? O Helder Mendonça e Rafaela Guedes está aqui, que fica de pé, são onde eles estão, amém? Eles são líderes, amém? Eles são, uma salva de palmas para eles, amém? Obrigado, Helder, por ter vindo. Eles são líderes do departamento de jovens da igreja sede em Campina Grande, faz um bom trabalho, ele é ministro, trabalha no ministério, atuou lá com muito tempo comigo, ele e ela, uma grande bênção para nós. Amém, irmãos? Então vamos a parte da palavra de Deus para nos alimentarmos, né, dessa orientação de Deus. Eu quero estar falando com você hoje a respeito de perseverar, amém? Uma vida de santidade, de oração, e nós vamos ter em junho um tempo poderoso sobre oração aqui. As quintas-feiras de junho a temática vai ser sobre oração, amém? Provavelmente nós estamos confirmando, Carlos Júnior lá de Recife vai estar com a gente aqui, o pastor João Roberto já confirmou, a Adriana Potter vai estar com a gente, eu vou estar ministrando nesse tempo. Vai ser umas quintas-feiras poderosas, e com 2 horas depois dos cultos, 2 horas que nós vamos ter aqui, especificamente para uma vigília, até 11 horas da noite, mas os cultos vão continuar até as 8 horas, vai ser um tempo gracioso da parte de Deus, coisas vão ser construídas nesse tempo, amém? Queria que você abrisse em Hebreus 10, Hebreus 10, aleluia, Hebreus 10, 35, você já achou? Então ainda estou procurando, graças a Deus. E ele diz o seguinte, no 35, não abandoneis a vossa confiança, essa confiança, né, que você tem em quem? Em Deus, na sua palavra, na sua justiça. Ele diz, essa confiança ela tem um grande galardão, com efeito tendes necessidade de perseverança,
para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis o quê? A promessa. Então, volta para mim, nós não vamos basear a nossa ministração né, bem diretamente em cima desse texto, vamos sair. Então, ele diz que nós temos necessidade, amém? Dessa perseverança. Porque ele diz que quando nós concluirmos, né, esse tempo de espera em Deus, de perseverar, de buscar nele, nós vamos alcançar a promessa daquele que está disposto, né, disponível para nós. Amém? Então eu ministrei um tempo atrás aqui, recente, não me lembro do conteúdo total dessa ministração, mas eu falei dessa vida que nós vivemos, dessa urgência, em tudo que nós fazemos, a gente já quer uma resposta rápida. Nós estamos num tempo do delivery, né? E as coisas a gente quer que construa, a gente está num tempo do miojo, né? Aquela comidinha rápida. A gente está num tempo em que tem pessoas que já preparam comidas que a gente bota no congelador, coloca no micro-ondas, é 3, 4, 5 minutos, já tira, já almoça, já vai embora, não faz almoço, e é tudo muito rápido, está tudo muito automático, está tudo muito online, a gente não levanta para mudar o canal da televisão, daqui mesmo a gente aperta, o portão abre, tudo está uma loucura. Então a gente está acelerado. A gente não gasta mais. Se mandar um vídeo de 2 minutos, a gente já não quer ver, só vê agora se for de 30 segundos, e a gente não quer mais gastar tempo com nada. Eu falava que recentemente eu estava num restaurante, e eu falando isso, acho que para a Júnior em casa, estava num restaurante, e o pessoal, quando a gente chegava no restaurante, o pessoal não canta parabéns, né? Para as pessoas, quando vai aniversariando, ele leva para lá, daí um pouco, e todo mundo já acompanhava, né? Parabéns no restaurante. A gente estava recentemente, vou cantar não, viu, padre? Aí todo mundo, né, cantando parabéns lá, parabéns. Então o pessoal cantava o parabéns todo e entrava naquele pico, mas agora a coisa está tão acelerada que parabéns, a turma só começou assim, no restaurante que a gente estava essa semana, parabéns para você. Aí eu disse, hoje acabado, não cantaram. Não cantaram. Olha como estão as coisas, cara. Entende isso? Não querem nem cantar mais o parabéns, porque a gente não quer perder tempo, a gente está muito acelerado, tem mais paciência com nada, tem que ser tudo muito rápido. E nós somos a igreja que estamos querendo ser assim com Deus. Queremos tudo pronto, feito. A gente ora e olha para a porta para ver se já chegou. Ora pelo futuro casamento, já olha para ver se tem alguma menina olhando para a gente. E vice-versa. Cara, tudo muito rápido, então a gente está querendo exigir isso da parte de Deus. Mas com Deus as coisas não são assim, sabe por quê? Porque essas coisas, todas elas, a gente faz envolvendo dinheiro. Então quando a gente consegue envolver dinheiro, aquelas habilidades naturais, né, acaba que a gente paga isso para ter isso. Algumas coisas que a gente quer meio assim, rápido, a gente paga. E paga-se de todo jeito, às vezes desordenado e às vezes fora do critério da vontade de Deus. Mas as coisas de Deus não se compram com dinheiro. As conquistas de Deus não se compram com dinheiro. As conquistas de Deus envolvem caráter, santidade, zelo, cuidado, integridade, relacionamento, família, amizade. Se você não estava aqui hoje de manhã e tinha poucas pessoas, eu entendo que era mais porque era o dia das mães mesmo, e muitas pessoas ficaram em casa, foram para casa de suas mães, enfim. Mas Fernanda trouxe uma ministração poderosa a respeito de relacionamento familiar, da casa, da família, que eu preciso até que Felipe seja rápido em disponibilizar no YouTube essa ministração, o áudio dela para nós. Para você que não ouviu, você precisa ouvir essa ministração. Então, as coisas de Deus não se conquistam nessas urgências, não é com essas exigências, mas nós estamos apressados. Pessoas chegam aqui e dizem, pastor, meu problema é esse, eu queria que o senhor orasse. E elas querem chegar em casa com o problema solucionado, mas não funciona desse jeito. Amém? Eu sei que os céus eles são mais online do que o online que existe hoje. As coisas eles são plenas, mas exige critérios, tem exigências da parte de Deus, porque não envolve dinheiro, não envolve um relacionamento, não envolve uma ligação, não envolve um esquema, não envolve uma amizade natural dos homens, não envolve uma conversinha, não envolve um parentesco, um amigo, né, que encurta o caminho. Não, as coisas de Deus é entre você e Deus. Amém? É uma avaliação de Deus. Ele examina o comportamento humano, a vida do homem, porque Deus não é de todo jeito. Deus ele continua do jeito que ele era no início, ele é na atualidade e ele vai ser pleno sempre, sempre será desse jeito. O nosso Deus. Então não adianta querer acelerar, não adianta querer passar por cima dos critérios. Amém? Não adianta querer que seja do seu jeito. Não é do seu jeito.
Amém? E pode ser até que seja do seu jeito. Não é do meu jeito, e pode ser que seja do meu jeito. Se o meu jeito for o jeito da palavra, será assim como você crê. E Ele vai liberar conforme a nossa fé. Agora, se o meu jeito for do meu jeitinho birrento, eu só quero se for dessa coisa, eu só quero se for assim, então não tem liberação de Deus. Não funciona assim. Amém? E muitas vezes o seu jeito é até um jeito da palavra. E a gente vai estar falando sobre isso nesse tempo que a gente tem aqui. Esse jeito que você quer talvez seja o jeito da palavra, mas pode ser que não seja a vontade de Deus para a sua vida. Isso não é porque Deus não quer fazer aquilo que você gostaria, não. Porque se você teve fé para aquilo, é porque Ele vê o seu jeito. E Ele diz, e se Deus quiser dar melhor do que o que você quer? E quantas vezes isso já aconteceu comigo? Certamente tem muitos testemunhos dessa forma aqui dentro, que você vai dizer, rapaz, eu esperava X de Deus. Deus me deu X e Y, Deus me deu mais, foi muito melhor. Porque a palavra diz que é mais do que aquilo que você pede ou pensa. Deus gosta de fazer mimo para os seus filhos, Deus é pai e Ele é bom. Amém? Deus não está chateado com você não. Amém? Tem uma história que eu queria que você abrisse lá no livro de Neemias, no capítulo 1. Essa história de Neemias é uma história muito interessante, né? Eu li esse livro recentemente. Eu li esse livro, acho que nesses 15 dias já umas 3 vezes já. Voltei para ler novamente porque eu estou pegando ensinamento dele para a minha própria vida. Não é para ensinar, né? Ou para ministrar. Estou pegando ensinamento dele. Mas acabou que ficou tão forte dentro de mim que eu estou trazendo algumas coisas dessa história de Neemias. Neemias, ele era um copeiro, né, do rei, do reinado, e depois ele teve uma informação, vamos ler no capítulo 1, você está no capítulo 1 aí já de Neemias, já achou? Aleluia, tem algumas bíblias ainda fazendo barulho aí, que bom, esse sonzinho é bom, né, mas está se acabando, né? Eu confesso, praticamente eu não uso mais. Mas de vez em quando eu tenho que estar fazendo isso no meu gabinete ou em casa para não perder o costume. Pode ser que eu chegue em algum lugar que não seja permitido usar um tablet, né? Vai que acontece isso e a gente tem que respeitar ainda. Não é verdade? Amém? Mas está livre aqui, viu, gente? Para usar tablet, rolo, se você quiser. Amém? Aleluia. Neemias 1, no 1, diz assim: as palavras de Neemias, filho de Acalias, no mês de Gisleu, no ano 20º, estando eu na cidade de Suzã, veio Hanani, um de meus irmãos, com alguns de Judá. Então lhes perguntei pelos judeus que escaparam e que não foram levados para o exílio, e acerca de Jerusalém. Ele fez pergunta, como é que está Jerusalém? Como é que está os irmãos que não foram para o exílio, que escaparam, né? Da matança, da perseguição de lá. E perguntou a respeito de Jerusalém. E ele diz assim: disseram-me, os restantes que não foram levados para o exílio e se acham lá na província, estão em grande miséria e desprezo. Os muros de Jerusalém estão derribados e as suas portas queimadas. Tendo eu ouvido estas palavras, assentei-me e chorei e lamentei por alguns dias e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Não fechou a Bíblia, eu queria que você deixasse ela aberta, a gente vai ainda trabalhar alguma coisa dentro desse livro aqui. Esse assunto que a gente viu, quando ele procurou saber a respeito da terra dele, ele não estava naquela região, ele era copeiro do rei, lá na cidade de Suzã, e ele diz assim, que quando perguntou, eles disseram, rapaz, os que escaparam e os que ficaram estão em grande miséria, estão passando necessidade, estão sofrendo, né? E ele diz que quando viu o que aconteceu com aquela região, ele disse que lamentou, ele chorou, né? E nesse lamento, nesse chorando, ele disse que ele se assentou, chorou e lamentou por alguns dias, e ele disse que esteve jejuando e orando perante a Deus, amém? Então ele gastou tempo, ele sofreu. Tem situação em que você vai lamentar. Essa lamentação, muitas vezes, daquela situação que envolve uma injustiça na sua vida, seja na sua casa, nos seus negócios, na sua família, seja um problema de saúde, seja um problema de falta, de necessidade, seja uma perseguição, seja no trabalho, seja onde você está, alguma pressão, porque, irmãos, cada um de nós, né, estamos vivendo pressões todos os dias, e não importa você achar, não, fulano tem muito dinheiro, fulano é rico, não pressão, não olha essa parte não envolve essa questão de ter dinheiro, se não tem não, pressão vem para todo mundo,
né? Dores, né? Tristeza, doença, enfermidade vem para todo mundo. Ontem eu estava pensando, hoje de manhã, né? Você sabe que o ganhador da Mega Sena foi o maior prêmio pago pela Mega Sena, fora daquela que era do final do ano, 289 milhões saiu para um ganhador sozinho, né? E o ganhador fez o jogo pela internet, né? E eu fui tomando banho hoje, eu disse, rapaz, eu fiquei pensando, todo mundo pensa, né? Quem não pensou, gente? O pastor pensa essas coisas, o pastor também pensa. Eu disse, imagina, cara, 289 milhões, se tivesse sido eu, né? Imagina, eu ia chegar lá na igreja, isso eu pensando, meus pensamentos, a gente pensa, gente. Aí meus pensamentos, chegasse da igreja hoje, eu ia chegar com uma alegria tão grande, né? Ia falar que eu ia já comprar aquele prédio, aquele quarteirão, a gente ia fazer outra coisa, aí fiquei pensando, né? Com alegria, aí aquela informação por dentro, para você não dizer, né? E eu não gosto muito de usar essas expressões, eu sou muito cuidadoso, Deus falou comigo, aí vem aquela informação por dentro, se levantando dentro de mim, você não precisa de 289 milhões para estar alegre, amém? Porque essa alegria de Deus não se paga, não se compra com 289 milhões de reais. A vida desse cara que ganhou aí, ela pode estar muito boa, mas vou te falar, pode também entrar numa desgraça. Um de nós, por exemplo, eu vou pegar o meu exemplo aqui, eu pego agora 289 milhões, eu posso me acabar. Pode virar uma miséria a minha vida. Vida boa eu já tenho. Então 289 milhões, se eu não souber administrar isso, se Deus sabe do meu coração, pode ser uma desgraça para a minha vida. Pode ser que eu perca meus amigos, pode ser que eu não esteja nem mais aqui com você. Eu não sei se eu ia comprar mesmo esse quarteirão para fazer uma igreja, porque é muito dinheiro, irmãos, para a gente pensar depois. Eu não sei se eu tenho estrutura para isso, então eu quero andar com o que eu tenho, com o Senhor. Essa parte está boa demais, me dá alegria. Então nós não precisamos de 289 milhões para ter alegria. A alegria que a gente tem não se compra com dinheiro. A paz que a gente tem não envolve dinheiro. Ela é plena, porque é o seguinte, hoje em algum lugar tem alguém com mais de 289 milhões, precisando. Se você chegasse lá e dissesse, rapaz, me dê a sua vida e leve essa desgraça da minha vida aqui com esses milhões, com esses barcos, com esses aviões, né? Porque eu estou me acabando, eu estou para morrer, eu estou com câncer, eu estou com uma desgraça, eu estou com um filho assim, estou com uma mulher assim, eu não tenho mais paz, não durmo, com tanta... Está cheio de gente assim, gente. Então não é uma questão de dinheiro. Paz não se compra com dinheiro. Como alguém ministrou aqui em cima hoje, é uma paz que está acima do seu e do meu entendimento natural. O que você entende, a paz está muito além disso. É a paz que excede todo entendimento, qualquer entendimento. A paz de Cristo, ela não tem preço, não é dinheiro. Essas coisas se constroem com o Senhor. Amém, gente? Você está aqui? Então, a Bíblia diz que ele ouviu, ele gastou tempo. Depois ele gastou tempo lamentando. Essa lamentação dele poderia ser uma revolta com aquela situação. Você pode se revoltar, você pode se chatear com a situação. Não fique bravo com o que não presta, gente. É com equilíbrio que eu quero dizer. Se a situação for com uma pessoa, a orientação já é, a sua luta não é contra carne nem sangue, mas por quem influencia. Então fique indignado com o diabo, fique indignado com a situação, sabe? Não aceita a situação. Se você vê que há algo, né, na tua vida, perto de você, na tua casa, se algo te consome, tira a tua paz, comece a resistir a essas coisas. Comece a buscar uma direção de Deus e tomar um posicionamento. Mas diz que ele gastou tempo com essas coisas, ouvindo, chorando e lamentando. E por alguns dias ele jejuava e ele orava ao Senhor. Então não foi do dia para a noite. Quando ele ouviu aquela situação, ele não disse, Senhor, manda fogo, mata todo esse pessoal, traga os cristãos exilados de volta, nós queremos resolver essa situação já. Não, irmãos, ele foi gastar tempo com o Senhor. Amém? Então, eu tenho uma música que é de uma banda chamada Crest Kraus. Eu gosto demais dessa música porque eu tenho a letra dela em português. E essa letra dessa música começa a falar sobre muitas coisas que acontecem nas nossas vidas. E ela começa dizendo que família não se acaba de uma vez. Marido, assim, rapidamente, né? Ele diz que é sempre um lento desaparecer. Aí ela diz assim, que marido eles não traz de repente, relacionamentos errados, problemas familiares, coisas elas não acontecem de repente na nossa vida, irmãos, de erro, para que venha um juízo, ou uma cobrança, ou um prejuízo para as nossas vidas. Nada acontece rápido não. As coisas, como a música diz, é um lento desaparecer.
Um prédio, ele simplesmente não cai. Ninguém faz um prédio, de repente o prédio estava lá perfeito, verificou, senão não tem nenhum problema. O prédio ele vai sinalizar alguma coisa. Ele vai pender, ele vai ter uma rachadura, uma infiltração, alguém vai desconfiar, avisa a defesa civil, algumas coisas já vão se comunicando. Aí você percebeu que toda vez que cai um prédio, cai alguma coisa, alguém diz, não, eu já tinha um laudo daí, alguém já tinha falado, outro disse, eu já tinha ligado para a defesa civil, eu já tinha visto isso. Então sempre, qualquer coisa quando está para acontecer, algumas sinalizações. Na vida das pessoas também é desse jeito. Né? Nada acontece de uma vez, algumas fissuras, algumas coisas começam a acontecer. Então, para chegar ao dano, leva-se tempo. Para restaurar, também. Porque aí, eu estou falando exatamente dessa urgência que a gente quer, né? Quando a gente está num problema, quando a situação está difícil, a gente quer ir lá e quer que Deus dê uma resposta imediata e tudo se conserte. Só porque eu e você, nós nascemos de novo e nós queremos exigir isso de Deus. Nós nascemos de novo, é um direito meu, eu quero que seja restituído. Ei, isso leva tempo, porque às vezes envolve mudança de mentalidade, envolve mudança de caráter, de atitude, de comportamento, pensamento. Você está aqui, está entendendo? Então, Neemias, ele gastou tempo a respeito dessas coisas com Deus, orando, jejuando, buscando uma saída para aquilo que ele estava lá. Era o copeiro do rei. Ele se indignou com a situação do país dele. Qual é a situação da sua casa? Qual é a situação do seu comércio? A situação do seu negócio? Onde houve uma injustiça, eu estou falando daquilo que houve injustiça. Onde foi feita uma injustiça. Você tem sua vida certa e de repente o diabo quer pressionar, quer colocar um medo, quer colocar uma enfermidade, uma tristeza, uma desavença familiar. Alguém se levanta errante no meio da família, com corrupção, com alguma coisa, com algum comportamento, com prostituição, e você está lá, tem que se posicionar na palavra. Agora isso leva tempo. Tem que buscar em Deus, Senhor, qual é o caminho daqui para frente. Neemias se indignou com aquela situação. Ele chorou, ele lamentou, se entristeceu, foi para os pés do Senhor e ele foi lembrar a Deus sobre as promessas. Ele reconheceu, inclusive, no contexto dessa história de Neemias, ele reconhece, ele começa a lembrar a Deus na oração dele. Ele tem uma oração longa e ele começa a dizer, Senhor, você falou a Moisés a respeito dessas coisas. Se nós não andássemos em unidade, não fizéssemos as coisas que você mandava, se nós quebrássemos a aliança, nós poderíamos ser dispersados pela terra. Poderia ter problema para a gente. Ele estava vendo que o povo pecara, ele reconhecia, ele pedia perdão, inclusive ele orava, pedindo perdão pelos demais, no contexto dessa história, pedindo perdão pelos errantes de Israel. A gente precisa pedir perdão, inclusive, você sabe que a gente pode fazer oração pedindo perdão pelo outro? Porque tem pessoas que elas estão tão insanas, irmãos, elas estão pecando, elas estão tão errantes, que elas não conseguem mais entender, estão embriagadas com o pecado ou com as atitudes delas. É fácil você ver isso dentro do período de política, as pessoas ficam embriagadas com políticas, amém? Aproveitando, nós daqui a um ano, 2 anos, nós vamos ter política, eleição nessa cidade novamente. Eu já vou vacinando vocês. Você não vai ver meu comportamento pendendo para A ou para B. Eu não gosto desse comportamento politicagem dentro da igreja, não. Vou logo dizendo para você. Se o ministério tiver uma orientação, siga uma orientação do ministério. Mas sem blá blá blá, blá blá blá, 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 blá aqui não. Só para a gente se vacinando logo, antecipado. Amém? Porque o nosso propósito aqui é o Senhor. Amém? Não somos insanos, não vamos cair nessas bobagens de buscar coisas que não convêm à vontade de Deus, não. Deus nos chama, né, para seguirmos uma vida de integridade. Então Neemias, ele via o pecado dos outros e ele pedia, ele orava a respeito daquelas pessoas por causa da insanidade delas, da vida delas, do que elas estavam fazendo, e ele intercedia pelas essas pessoas. No capítulo 2, se você puder pular para lá. Depois que ele, capítulo 2, no verso 1, diz assim: no mês de Nisan, no ano 20º do rei Artaxerxes, uma vez posto o vinho diante dele, ele era copeiro do rei, posto o vinho diante dele, eu tomei para oferecer-lhe e lhe dei. Ora, eu nunca antes estivera triste diante dele. O rei me disse: por que está triste o teu rosto, se não estás doente? Tem de ser tristeza de coração. Então temi sobremaneira e lhe respondi: viva o rei para sempre.
como não me estaria triste o rosto, se a cidade onde estão os sepulcros de meus pais estão assoladas e tem as portas consumidas pelo fogo? Disse-me o rei: que me pedes agora? Presta atenção nisso. Ele diz assim, o rei, depois que ouviu, disse: o que é que você quer de mim? Me contando essas coisas. Ele não tinha liberdade, o rei que fez uma pergunta para ele. Então ele, quando ele fez toda essa colocação: rei, lá a cidade, que é a minha cidade, como é que eu não podia estar triste? Eu estou sabendo de uma notícia aí, Quando o rei viu isso, o rei entendeu, ele deve estar querendo me pedir alguma coisa. Ele disse: então o que é que você me pede agora? Aí ele disse, então o rei... Aí ele diz assim, o que me pedes agora? Ele diz assim: então orei a quem? Ao Deus dos céus, e disse ao rei: se é do agrado do rei, e se o teu servo achar mercê em tua presença, peço-te que me envie ajudar a cidade do sepulcro dos meus pais, para que eu a reedifique. Amém? Segura sua palavra, a Bíblia aí, olha para mim aqui. Enquanto ele conversava com o rei, contava essa história, o rei certamente tinha um certo carinho por Neemias. Ele era um copeiro, estava servindo, viu a tristeza dele, fez a pergunta, ele esclareceu o que estava acontecendo, ele já estava sabendo toda a situação. Então, quando ele diz: o que é que você me pede? Veja a posição de Neemias. Neemias não decidiu. Aqui não fala a respeito de um intervalo de tempo. Certamente o rei fez uma pergunta, e certamente no contexto dessa história, eu estou entendendo mais ou menos desse jeito, não sei como você vai entender, certamente essa conversa não continuou nesse momento não. Eu acho que ela parou, porque eu acho que ele não ia na presença do rei orar a Deus. Talvez, eu creio que não, eu entendo mais ou menos assim. Eu só sei que ele, entre a continuidade da conversa com o rei, ele diz que teve um momento que ele buscou a Deus para tomar a decisão certa. Gente, você só toma a decisão certa você buscando a Deus, pegando uma orientação de Deus. Nem você, nem eu, nós não temos, se nós somos cristãos, irmãos, nós não temos como administrar bem a nossa casa e ser bem sucedidos em todas as coisas, se nós não tivermos a nossa vida em relacionamento com Deus por meio da oração. Eu não tenho, eu já falei isso aqui várias vezes, eu não tenho como administrar minha casa nem minha família para ter um padrão de sucesso. Pode ser que a gente vá, mas quando chegar o problema, a gente vai provar deles. Mas quando você tem uma vida certa com Deus, quando o problema se apresentar, porque ele vai vir, a orientação de Jesus diz: olha, a casa que está sobre a rocha vai vir vento, vai vir tempestade também. As pressões vêm tanto com uma como com outra, com o relaxado ou com o atuante na vontade de Deus. Ele não disse que não viria não. A diferença é porque se eu e você colocamos Deus como Senhor de fato das nossas vidas, Jesus nos acompanhando na nossa lida diária, da nossa casa, da nossa família, sermos dependentes dele, como foi orado aqui hoje, na dependência dele, certamente quando vir os problemas, Deus se antecipa. Como ele disse: eu sou o seu escudo, o seu grandíssimo galardão. Qual é o problema aí? E nós estamos preservados, porque ele é Pai. É assim que funciona. Amém? Isso é quando nós estamos conectados. Então a pressão veio. Diz que quando vir, não vai nos derrubar. Vamos ficar posicionados por causa da firmeza da palavra. Isso que nós estamos ministrando nessa noite. O zelo. Então ele orou a Deus. A Bíblia diz que ele orou a Deus. Então orei a Deus dos céus. Depois que o rei pergunta, ele ora a Deus. Certamente ele estava dizendo: Senhor, está se abrindo uma oportunidade. Favor, ajuda. Mas olha que ele já vinha de oração, gente. Ele já vinha de um tempo de oração. Quando ele soube da situação que estava acontecendo, ele não ficou pacífico, ele não foi correr para a casa do vizinho, ele não foi se desesperar com os irmãos. Rapaz, o que fizeram com a gente? Vamos reunir aqui, vamos planejar o que é que nós vamos executar, como é que nós vamos enfrentar esses caras, vamos nos vingarmos. É assim muitas vezes que a gente faz. Quando a situação se levanta, quando a opressão vem, quando alguém faz alguma coisa, a gente já está planejando como a gente vai dizer, como a gente vai responder, antes de conversar com o nosso Pai que sabe todas as coisas. Aquele que pode nos orientar como a gente pode voltar e dar a resposta certa. Ele não reuniu com aquele povo, ele não reuniu com o irmão dele, ele não reuniu com as demais pessoas que vieram com o irmão dele. Não. Ele disse que ele foi lamentar, chorar, gastou tempo, passou um tempo jejuando e orando a Deus. Pai, eu quero sair dessa situação, me dê sabedoria. Antes de você buscar um gabinete, busca a Deus. Porque eu não sei tudo.
Eu posso te ajudar, posso dar um conselho baseado na palavra de Deus. Não tem um problema de aconselhar pessoas. Nenhum dos pastores aqui, nem outras pessoas também que aconselham, como você também que aconselha pessoas. Mas a primeira pergunta sempre vai ser: você já orou a Deus? Já buscou Deus sobre isso? O que foi que Deus disse? E agora? Então fica com o que Deus disse. Entende isso? Então antes ele já tinha gastado tempo, agora ele estava com o rei. Quando o rei fala com ele, né? O que você quer? Olha, a oportunidade já chegou. Já tinha orado, a oportunidade já se abriu, porque você estava lá. Será que ele faz? Mas rapaz, estou triste. Mas se o rei poderia me ajudar, o rei tem força para me ajudar. Mas agora estava a oportunidade dele, aí ele volta e a Bíblia diz que ele orou a Deus. Então orei ao Senhor dos céus. Olha que maravilha. Então, certamente, o que é que eu peço, Deus? O que é que eu peço a esse homem? O que é que eu digo a ele? Como é que eu trato esse relacionamento? Porque agora é um relacionamento mais profundo. Tinha uma ajuda por causa da oração. Tem uma ajuda para a tua família, para a tua casa. Tem uma ajuda para os seus negócios. Tem uma ajuda para a sua vida. Tem portas de Deus para a sua vida. Gaste tempo, converse com seu pai. Vá de novo, volte de novo, ore de novo, saia, volte de novo. Ore novamente. Como é que já tem nuvem carregada? Se não tem, volta de novo, conversa com seu pai, peça uma orientação. A hora vai chegar. Deus é justo e é fiel, irmãos. Já lancei, com Deus a gente não fica lançando sorte. A gente não fica tirando sorte. Você é filho agora nessa dispensação. E ele diz assim: e disse ao rei: se é do agrado do rei, e se o teu servo acha mercê em sua presença, peço-te que me envie ajudar a cidade do sepulcro dos meus pais, para que dele, para que eu a reedifique. Então o rei, estando a rainha assentado junto dele, me disse: quanto durará a tua ausência? Quando voltarás? Aprove ao rei enviar-me, e marquei certo prazo. E ainda disse ao rei: se ao rei percebe bem, dê-me carta para os governadores da além do Eufrates, para que me permitam passar e entrar em Judá. Como também carta para Asaf, guarda das matas do rei, para que me dê madeira para as vigas das portas da cidade do templo, para os muros da cidade e para a casa em que deverei alojar-me. E o rei me deu, porque a boa mão de Deus era comigo. Quando você ora, quando você busca uma orientação de Deus, quando você escuta o seu pai, que é pai de verdade, é o seu pai, tem um entendimento que ele é o seu pai, você tem pai. Quando você gasta tempo, quando você escuta, quando você conversa com ele, busca ele com essa confiança. A orientação é essa aqui. Olha como foi que o homem entrou. A Bíblia diz que ele tinha orado, conversa com o rei, conta a história para o rei, lamenta. O rei: você está precisando de alguma coisa? Rapaz, espera aí, rei. Meu Deus, abriu uma porta. Pai, novamente, gasta tempo com Deus, me dê sabedoria, me dê orientação, as saídas para o que eu vou fazer. Gasta tempo novamente. Rei, agora você já teve com o pai. Ele veio cheio de ousadia. Certamente, rapaz, já abriu a porta. Agora já aconteceu. É como aquele supermercado, aquelas promoções de televisão, aqueles programas de televisão, já sabe, que o cara diz o seguinte: você tem 1 hora aí nesse supermercado para encher tantos minutos, e você abre, você aproveita. Rapaz, já aproveita, já abriu a porta, entra, enche o carrinho. Em Deus é assim. Amém? Por isso que lá em Hebreus ele fala dessa ousadia de entrar nesse lugar. Então quando ele chegou, ele disse: rei, o seguinte, eu vou, marquei a data, minha data é tanto, eu vou nesse período e volto nesse. Então o que é que eu preciso? Carta para os reis aí desse caminho aí, que são perseguidores, eles não vão me deixar passar. Eu quero que me dê carta aí para os seus governadores, os caras que guardam as suas matas, para eles me deixarem passar. E mais o seguinte, eu quero madeira. Eu quero madeira para reconstruir os muros da cidade lá. Porque a cidade estava sendo reconstruída, o que ele queria era construir os muros. Eles entendiam, Deus já começou a construir a cidade. E os muros? Porque o que nos protege é os muros. Então os muros. Você sabe que nessa dispensação, quem derrubou nossos muros? Os nossos muros caíram lá no Éden. Mas Jesus reconstruiu os muros para nós. Então com essa confiança nós já entramos. Nós não estamos na condição de Neemias, nesse caso específico, nessa comparação que eu estou fazendo. Os nossos muros já foram reguidos, agora nós precisamos só zelar por isso. Ter confiança, estar pleno em Deus.
Saber que Ele é o seu Pai, que Ele cuida. Eu estou pegando essa história de Neemias, porque quando ele voltou, depois de um tempo de oração, ele voltou tão confiante, irmãos, que ele pediu, já foi exigindo ao rei o que ele precisava. O rei deu uma oportunidade e Neemias entrou. Quero isso, inclusive eu quero um material de construir todo aquele lugar. Mas novamente, vê o que é que ele diz, né? No final dessa história, né? Ele diz assim, porque a mão do Senhor já era comigo. Irmãos, tudo começou com uma lamentação. Entende isso? Quando o problema surgiu, quando a situação estava lá, era uma lamentação, com uma indignação. Agora envolvia um posicionamento de um homem de Deus. Esse posicionamento envolvia joelho, envolvia jejum de tantas coisas a gente pode fazer hoje. Até para orar a gente pode fazer jejum de celular, jejum de televisão, jejum de comida, jejum de muitas coisas. Começou com uma lamentação, começou com ele sabendo a notícia ruim, né? Indignado, meus irmãos estão sofrendo, perecendo, humilhados, pobres, passando necessidade. Rapaz, foi para Deus. É a prova que Deus responde à oração de um justo, que será o tema das nossas quintas de junho. Deus responde à oração de um justo. Agora, sai daquela situação, vida com Deus, tempo com Deus. Deus, tem uma oportunidade na frente do rei, agora o rei abre as portas, volta, conversa com Deus. Deus dá as orientações, rei, eu preciso desse jeito. O homem parte para o caminho. Agora o que é que ele diz? Agora o Senhor é comigo. Agora, irmãos, depois que você perceber que tem uma liberação do alto para a sua vida, carta assinada por Deus, em branco, dizer, vá-se embora, eu sou contigo nesse tempo aqui. Depois desse tempo aí, irmãos, é só alegria. O problema é ele continuava existindo para Neemias, mas Neemias agora já estava na vitória. Quando você entender a vontade de Deus disponível do que Ele tem, irmãos, quando nós entendermos, rompermos com essa fraqueza de entendimento, com essas limitações de quem é Deus, tratamos Deus muito limitados, irmãos, o que Ele tem para nós. Quando nós rompermos com isso, irmãos, nós vamos entender, tem carta de Deus liberada. Os problemas podem até continuar existindo na sua vida, mas você diz, não importa, eu já tenho a solução. Eu já tenho a solução. Jesus já é a minha e a sua solução. A palavra já é a nossa solução. Não importa os problemas que chegaram, só precisamos nos levantar nessa verdade. Entende isso? Mesmo, ele sabia, o problema ainda estava lá, ele estava partindo, mas já tinha solução, a resposta de Deus, a mão do Senhor é comigo. Você pode dizer isso, a mão do Senhor é comigo. Diga novamente, a mão do Senhor é comigo. A mão do Senhor é com você, irmãos. Se você nasceu de novo, você está aqui, a mão do Senhor é com você, é com sua casa. Aleluia. Se você orou, mas continua lamentando, você não envolveu fé nessa oração. Deve ter sido o grito do desespero. Mas você precisa ser confiante no que Deus tem. Você quer ler mais um pouco? Vamos lá. Temos mais um tempinho. Aleluia. Esse texto de Romanos, eu queria que você fosse lá em Romanos. Aleluia. Romanos 12. Já ministrei muito em cima disso aqui, eu gosto demais. Romanos 12, no capítulo, no versículo 9, ele diz assim, ó. Isso é importante para que nós entendamos sobre o comportamento de um cristão. Ele diz assim, o seu amor, ou o amor seja sem hipocrisia, detestai o mal, apegando-vos ao bem, amai-vos cordialmente uns aos outros, com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros, no zelo não sejais remissos, seres fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Aí esse 12 eu gosto, ele diz assim, ó, regozijai-vos na esperança. Sabe o que é regozijar-vos na esperança? Sabe o que é regozijar? Se alegrar, ter alegria. Então ele fala, regozijai-vos na esperança. Ou seja, então não é no presente. Então não é na hora que você recebe. Não é na hora que aconteceu. Sabe o que aconteceu aqui com Neemias? Neemias,
Quando Neemias viu que tinha aprovação da parte de Deus, quando se revelou as coisas para Neemias, quando começou os favores, o problema ainda existia. Para Neemias era uma esperança, ainda não era uma realidade. Ele ia edificar, depois você leia esse livro de Neemias, é maravilhosa essa história. Ele ia edificar aquele muro, precisou inclusive de muita sabedoria, muita gente, capacidade para aquele muro ser construído. Mas deixa eu te falar, aqui ainda era uma esperança. Agora, como ele tinha certeza dessa esperança? Né? Qual é a esperança que você tem? Ou você não tem esperança? Se você não tem esperança, se você não tem entendimento do seu futuro, de como vai ser, eu não estou dizendo uma revelação exata de como as coisas vão acontecer, não. Eu não sei como vai ser o meu futuro, exatamente como as coisas vão acontecer na sua estrutura física, da continuidade. Uma coisa eu sei, será um futuro de sucesso. A minha pergunta é, se você não tem certeza, irmãos, que você vai ser bem sucedido, abençoado, mês que vem, ano que vem, na continuidade da sua vida, nos próximos 10 anos, eu vou te falar, então você não está entendendo o reino de Deus ainda. Porque a Bíblia diz que o reino de Deus é um reino de justiça. Diz que tudo é possível ao que crê. Vida de preservação, nós fomos tirados do império de trevas. O que é o império de trevas? Sem entendimento, de fraqueza, de desconhecimento da verdade, de engano, de mentira, de prostituição, de ilusão. Fomos tirados desse lugar, onde a gente não tinha certeza de nada, onde tudo era do mesmo jeito, era tudo uma panela só, e fomos transportados para o reino de luz, o reino do Filho do seu amor, para o lugar de Deus. Nesse lugar não é um lugar de fragilidade, não é um lugar de perdedor, não é um lugar de fraqueza, não é um lugar de derrota, não é um lugar de doença, não é um lugar de pobreza, de miséria, de tristeza, de choro. Esse lugar é o lugar onde Deus aprovou para nós um bom e excelente lugar para vivermos de forma próspera. Amém. Aleluia. Então, você precisa saber que tem um futuro glorioso e promissor esperando por você. Porque você tem as garantias, irmãos. Eu e você, nós temos as garantias de Deus. Porque, meu irmão, se a minha garantia for de morte, de miséria e de pobreza, o que me espera é uma desgraça lá na frente, para eu ser provado, para eu ser testado, para eu ser melhorado, irmãos, eu não quero andar com esse Deus, dessa forma que eu penso. Esse não é o meu Pai, não é isso que eu tenho de conhecimento da sua palavra e da sua justiça, mas uma vida de preservação, uma vida de segurança. No reino dele é o que tem para mim, uma vida de paz, de abundância. Jesus disse, vida e vida abundante. Então esse texto de Romanos aqui, eu gosto dele porque ele diz, alegre-se na esperança. Então, sabe quando é que você tem a situação? Mas pastor, a minha situação é essa. Eu digo, mas qual é a sua esperança? Não, a minha esperança é que eu saia disso. Mas eu digo, mas você tem certeza que você vai sair? Convicção em Deus? Não, Deus vai me tirar disso. Então eu vou te falar, o tempo de você dançar é hoje, o tempo de você rir é hoje, o tempo da dançadinha, da corridinha é agora, é nesse tempo, é alegrando-se na esperança. Porque quando chegar lá, essa alegria fica fácil. Está entendendo? Essa alegria fica fácil. Ah, chegou, vamos rir, vamos nos alegrar, obrigado Deus. Sabe, quem crê, dança antes. Quem crê, corre antes. Quem crê, se alegra antes. Quem crê, escreve a visão antes. Quem crê, declara antes. Quem crê, demonstra antes. Quem crê, já anda como vitorioso. As pessoas não veem. Mas como? Essa pessoa está assim, é doida? Não, mas a palavra de Deus diz que eu chamo as coisas à existência. Elas nem existem, mas a Bíblia diz que chame como ela já existia. Deus viu um vazio e disse, haja luz, haja terra, haja isso, haja aquilo. Só você que ele não disse haja, porque ele cuidou melhor. Ele disse, não, vou fazer com minhas mãos, vou me divertir com ele. Vou fazer uma belezura aqui, a minha imagem, a minha semelhança. É o seu Pai. É o seu Pai. Aleluia. Então o dia de dançar é hoje, alegrai-vos na esperança. Aí ele diz assim, ó, continuando no texto, no 12: regozijai-vos na esperança, sendo paciente aonde? Nas tribulação, e na oração perseverante. Percebe? Então para Neemias, meu irmão, aquilo foi uma tribulação. Saber, não foi fácil não. Ah, mas era só os parentes, era só o povo da terra dele. Não, ele estava preocupado com a terra dele, com os parentes, a ponto dele lamentar, chorar, se entristecer.
Ele gastou tempo, ele sofreu com aquilo, mas durante aquele tempo que ele estava chorando lá, irmãos, a Bíblia diz que ele chorou, ele perseverou em oração, ele gastou tempo com Deus, sabe? Então ele jejuou. Então esse texto de Romanos ele diz: alegrai-vos na esperança, mas entenda, fique alegre na esperança, sendo paciente nesse processo de tribulação. Como é que alguém está passando por uma tribulação alegre? Biblicamente isso é possível, isso é real. Isso agrada o coração de Deus. Alguém vai estranhar, mas você tem convicção. E ele disse assim: e na oração, foi o que Neemias exatamente fez. E na oração perseverante. Percebe que é perseverança? Não é assim não, irmãos. Estou esperando aqui, o que está esperando que não vai cair do céu. Eu orei, criei agora. Não é assim não. Leva tempo, inclusive para ser desenvolvida coisa em mim, em você. Tem coisas que eu estou pedindo para essa igreja, para o meu ministério, para a minha família. Mas eu vou te falar, algumas não vão chegar enquanto eu não alinhar o meu pensamento, o meu comportamento, a minha atitude, porque Deus se antecipa, Deus já sabe do meu coração, Ele me conhece. E tem coisas que Deus não libera, irmãos, enquanto a gente não criar estrutura. Crie estrutura em você. Crie estrutura. Eu quero criar estrutura em muitas coisas, porque tem coisas que eu sei que eu não posso ter ainda. E como meu pai é bom, ele não vai fazer simplesmente só porque eu quero, vou fazer um biquinho, ele vai me responder. Não, ele não é um pai natural. Ele é um pai que ele conhece lá na frente. Ele diz: filho, eu tenho coisas melhores para você. Só amadureça que você vai tocar coisas melhores. Ele quer a sua maturidade para que coisas maiores e mais poderosas cheguem nas suas mãos, que é muito maior do que aquela que você pensa, aquilo que você pede. Não é problema para Deus. Pare de olhar para o seu contexto de vida, irmãos. Contexto familiar, para a rua onde você mora. Pare. Não é desse jeito. De Deus, os critérios de Deus não funcionam assim. Deus é muito sabido, é mais sabido que você, irmãos. Aleluia. Bota comigo lá em Neemias novamente, por gentileza. Aleluia. Seu pai é bom demais. Nosso pai. Aleluia. Eu amo você, Senhor. Neemias 2, novamente. Eu estou me lembrando desse livro e eu, pegando algumas coisas aqui, me animando com Neemias. Ele diz assim no capítulo 2, né? Depois ele vai, ele junta o pessoal dele e ele vai lá no 13. Ele diz assim: de noite, à noite, ele já estava lá, ele pediu, inclusive você viu que ele pediu ao rei estrutura para fazer uma casa onde eles iam se alojar, né? Enquanto ele estava lá, ele disse assim: à noite eu saí pela porta do vale para o lado da fonte do dragão e para a porta do monturo, e contemplei os muros de Jerusalém que estavam assolados, cujas portas tinham sido consumidas pelo fogo. Passei a porta da fonte e o açude do rei, mas não havia lugar por onde passasse o animal que eu montava. Subi à noite pelo ribeiro e recontemplei ainda os muros. Entrei pela porta do vale e tornei para casa. Não sabiam os magistrados aonde eu fora, nem o que fazia, pois até aqui não havia eu declarado coisa alguma, nem aos judeus, nem aos sacerdotes, nem aos nobres, nem aos magistrados, nem aos mais que faziam a obra. Então lhe disse: estás vendo a miséria em que estamos em Jerusalém, assolada, e as suas portas queimadas? Vindes, pois, reedifiquemos os muros de Jerusalém, e deixemos de ser opróbrio. E lhes declarei como a boa mão do Senhor Deus estivera comigo, e também as palavras que o rei me falara. Então disseram: disponhamos e edifiquemos, e fortaleceram as mãos para a boa obra. Ok? Volta aqui comigo. Quando ele foi para lá, ele não contou para ninguém o que ia fazer. Ele levou um montão de gente com ele, chegou lá, se juntou com os sacerdotes, com os magistrados, amém? Com os de Jerusalém, o povo estava lá, preparou aquela casa, foi dar aquela dormida. À noite ele se acordou sozinho, pegou um animal e foi olhar a cidade. Planejamento.
planejando como é que eu vou fazer. Certamente estava orando, buscando em Deus. Senhor, como é que começa? Começa por onde? Na continuidade é interessante, que ele foi levantando grupo. Tu faz esse pedaço daqui, tu faz aquele pedaço, tu faz o outro, tu faz outro, tu faz outro. Juntou tanta gente, edificaram o muro. Fizeram o muro todinho. Mas enquanto está lá, a Bíblia está dizendo que ele não tinha comunicado a ninguém o que estava acontecendo. Foi dar um passeio à noite e quando voltou, eles não sabiam. Certamente se admiravam. Qual a ideia desse homem, desse Neemias, desse copeiro? Deixa eu te falar. Tem coisas que você não pode estar comunicando demais às pessoas. Tem planejamentos entre você e Deus que você tem que guardar. Tem muita gente tagarela, tem muita gente que fala demais. Entende isso? É feita a história de José. José, né, contava os sonhos, sofreu. Né? Minha mãe dizia que era sofreu só couro de pisar fumo. O que é isso? Que eu não sei. Era desse jeito. Já ouviu essa expressão? Mas um couro de pisar fumo é alguma coisa que sofria cacetada o tempo todo, né? Então ele não contou nada, porque tem gente que é tagarela, fala demais, ele guardou. Tem coisas em Deus que é entre você e Deus. Vou lhe revelar uma coisa aqui, que não era porque eu queria. Essa semana eu falei, acho que com o Valmir. O Valmir está ali. Nós tivemos a oportunidade de tomar um café junto e eu falando com ele. Eu nunca desejei, de fato, diretamente, ser pastor dessa igreja aqui. Pelo contrário, eu amo demais o pastor Gerson, as irmãs dele estão aqui, amo demais a família dele. Essa semana ele veio aqui, deu um abraço. Mas deixa eu te falar, eu tinha uma nota que eu ia pastorear essa igreja. Nunca disse isso a ninguém, nem a minha esposa. Nunca disse a ninguém. Mas quando eu passava aqui, eu ficava reconstruindo a frente dessa igreja. Eu pensava como eu faria se eu fosse pastor dessa igreja. Eu não estava criticando a gestão, cada um tem sua forma de administrar, né? Se iria fazer, se era melhor para ele, a visão, ou quem estava aqui. Não, entenda o que eu estou falando, viu, gente? Para depois você não fazer uma fala diferente da que eu estou falando, viu? Graças a Deus que as irmãzinhas estão ali, a minha testemunha. Amém? Não estou falando de administração de ninguém, estou falando que dentro de mim existia uma nota. Nunca falei nem isso para a Josinete. Mas sempre ficava aquele sentimento e eu não viajava nessa história. Mas eu vou te falar, Deus comunica coisas no Espírito. Deus comunica coisas no Espírito. Então assim, quando o pastor João Roberto chegou e conversou comigo com o Guto a respeito de estar pastoreando aqui a igreja, eu vou te falar, não foi uma surpresa, não foi um choque para mim não. Porque na hora que ele falou comigo, Norberto, a gente acha que a gente está entendendo que você nesse tempo é a pessoa que a gente queria, né, com as condições da gente ir para a igreja da Zona Leste, para você assumir lá. Aí na hora que ele falou isso, me veio essa frente dessa igreja completamente, eu reconstruindo ela. Como eu pensava, de vez em quando vinha aquela nota e eu ficava na minha. Nunca falei isso para a Josinete nem para ninguém. Isso foram anos. Nem passava, e nem eu tinha essa convicção que eu ia ser pastor, entenda. Era uma nota, algo que saltava dentro de mim. Entende isso? Mas eu não considerava muito isso. Mas, ou seja, é como que Deus dissesse assim: meu filho, você um dia você vai pastorear esse povo. Que fosse por uma saída de pastor Gerson para outro lugar, que fosse junto com ele, ou um co-pastor dele, sei lá. Mas eu sei que aquela nota estava lá. Não é interessante isso? Então, quando ele falou, aí me veio aquele sentimento, e quando eu passava aqui, aquela lembrança, reconstruindo esse prédio, eu me vi fazendo exatamente isso aqui por mais de umas vezes. Toda vez vinha aquela lembrança, me peguei fazendo isso aqui. E quando caiu, foi como como o pessoal chama de déjà vu, é como aquela coisa que você já tinha visto. O que é isso? Mas eu sei que era o Espírito de Deus. Não confundindo, não trazendo um choque para você, comunicando coisas não acontecem de uma vez. Deus vai trazendo algumas notas, vai dando algumas direções. Mas se eu tivesse pegado aquilo, tivesse influenciado aqui dentro de mim e começasse a falar o que não deveria, falar para as pessoas que não deveria falar. Então, Neemias foi cuidadoso com a informação que ele tinha a respeito do que ele queria ali com Deus, o que ele acertou. Quando ele, num tempo certo, ele estabeleceu, reuniu o povo e ele disse: nós vamos construir esses muros aqui agora. A visão chegou, a decisão chegou, nós vamos construir esse negócio, nós estamos fazendo esse negócio novamente aqui agora. Vai acontecer. Aleluia. Não é interessante, irmãos? E aí ele falando aquilo, aí ele diz que novamente ele fala a respeito, né, da mão de Deus com ele. E eles se juntam e eles dizem: nós vamos fazer. Então disse ele: estás vendo a miséria que eles estão vivendo, o pessoal aí assolado, né, em suas portas queimemos vinho, pois, e reedificamos os muros de Jerusalém, e deixamos dessa pobreza, dessa vergonha, vai sair de nós. E aí ele diz assim: e lhes declarei como a mão do Senhor estivera comigo, e também as palavras que o rei me falara.
E eu declarei para ele como, nesse tempo, como as coisas de Deus, como Deus estava facilitando para tudo aquilo que acontecesse. E o que aconteceu? Eles se juntaram, se disponibilizaram para fazer a obra do Senhor juntamente com eles. Olha o zelo pelas coisas de Deus. Então as coisas aconteceram. Abra comigo em Hebreus. Olha lá para Hebreus, para a gente ir concluindo aqui. Deus, obrigado, Pai. Você é tão bom e justo. Hebreus 4. Aleluia. Guarde seus sonhos com o Senhor. Se Ele não liberou você para falar muito a respeito desses sonhos, agora construa uma vida em direção àquele sonho lá que você tinha. Foram lançadas muitas oportunidades da minha vida, da minha família, a gente tomar desvios, se chatear, tomar outros caminhos, as injustiças. Certamente a gente cometeu alguma injustiça com alguém também. Mas o tempo que Deus quer para nos colocarmos em coisas é o tempo que Ele quer preparação, qualificação. Tem coisas que Deus dá as ferramentas, mas quem executa somos nós. Amém? Precisamos crescer. O meu desejo é ver você crescendo. Meu desejo é ver você com uma família estruturada. Nós vamos ter o Relevantes aqui. Esse começa na próxima quinta-feira. A gente abriu para toda a igreja. Lá na frente, irmãos, eu vou precisar de construir coisas nessa igreja. Liderança mais eficaz. O Ministério Verbo da Vida precisa de pessoas qualificadas, preparadas. Uma oportunidade que a gente tem dessa, como o pastor Paulo estava falando, não é o valor. A gente não está cobrando para pagar o evento. O valor não é para pagar, quando eu digo o evento, é a palavra, o que vai ser instruído para você. Não, é a estrutura do evento. Mas o que vai vir por instrução sobre essa escola que vai passar aqui, esse período com professores, pessoas nos instruindo a respeito de verdades, irmãos, isso não tem preço. Então, eu não tenho um lucro para a igreja, nós não trabalhamos aqui por lucro, irmão, nós não somos um comércio, nós somos uma igreja. Nosso compromisso aqui é com a palavra, é com a sua alegria, com a sua paz, com a sua vida, a sua família, sua esposa, seus filhos, sua casa ajustada, é o nosso compromisso. Paz, você superabundando em todas as coisas, andando ajustado na vontade de Deus, esse é o nosso compromisso. Amém? Aleluia. Então o meu desejo é que você esteja aqui, porque coisas vão acontecer lá na frente, pessoas precisam estarem qualificadas. Deus está nos dando a oportunidade para nos qualificarmos mais, para que coisas sejam acrescentadas nas nossas vidas. É ruim, irmão, quando coisas deixam de ser acrescentadas, porque a gente não tem atentado para a vontade de Deus, ficamos indiferentes a essa verdade. Ainda fica com o sentimento, para que isso? Que besteira. Ainda cai na bobagem de falar o que não deveria falar. Não, irmãos, se você não consegue entender as coisas, cale sua boca. Mas não atrapalha a vida das pessoas, do andamento da obra de Cristo aqui na terra, não. Aleluia. Entende isso? Hebreus 4, 14 diz assim: tendo, pois, a Jesus. Quem tem Jesus aqui? Quem tem? Então ele diz assim: tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote, que penetrou os céus. Olha, isso é forte. Não é isso não, claro? Forte, que penetrou os céus. Conservemos firmes a nossa confissão, porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, antes sem pecados, né? Antes foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemos-nos, portanto, confiadamente, ou seja, de ousadia, com ousadia, ousadamente. Ele faça isso de uma forma ousada, portanto confiadamente, ousadamente, junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdias e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Sabe o que significa isso? Vida de oração, vida na presença de Deus, simplesmente isso, né? Buscando nele uma vida com ele, para acharmos ocasião, né? Direção de Deus, sabedoria de Deus,
para o tempo oportuno das coisas, nas necessidades. A graça de Deus influenciando nossas vidas. É uma ousadia. Você e Deus, não importa mais nada. Você e Ele, você crendo que Ele é seu Pai, que Ele cuida de você, vida plena com Ele. Deus, eu posso, Senhor, porque você é o meu Deus, a minha justiça, a minha ajuda. Você diz que você é o meu grandíssimo galardão. Obrigado por Jesus. Jesus, obrigado por tudo que você concretizou naquela cruz ao meu favor, a favor da minha família, da minha casa. Eu quero viver uma vida de justiça. Eu largo o que está errado. Jesus, você foi tentado como eu sou tentado. Eu sei que você não pecou, mas você sabe se compadecer das minhas fraquezas. Eu quero sair disso, eu quero andar melhor, eu quero me levantar em caráter, em justiça. Está aqui a minha vida para você, Senhor. Me rendo à sua vontade. Essa é uma vida para Deus, irmãos. Essa é uma vida de entrar de forma ousada no Senhor. Amém? E que esse culto não tenha sido apenas uma palestra para você, porque isso não me interessa também se foi uma palestra para você. Se você contar como uma palestra, eu estou triste demais com você, mas eu acho melhor você colocar essas palavras dentro do seu coração. Amém? Como quem um agricultor que põe a semente na terra. Deixa isso influenciar a sua vida. Me esquece minha cara. Pensa em Deus falando com você. Me esquece os pregadores. Amém? Pessoas vêm aqui para canalizar você, para canalizar a vontade de Deus para a sua vida. Amém? Então nós não queremos elogios aqui. Eu não quero pastor X, pastor A, o ministro fulano de tal, tão bonzinho, tão bonitinho, prega de um jeito, prega forte. Ei, isso não é o seu tudo não. Vai viver disso que você vai ver na miséria. Se você só está admirando como as pessoas fazem aqui. Não, eu quero que essa ousadia passe para dentro de você. Agora seja você mesmo provando essas coisas. A sua vida no Senhor. Amém? Graças a Deus. Então já estouramos nosso tempo um pouquinho. Tem alguém que está nos visitando nessa noite, ou tem frequentado a nossa igreja, mas você não tomou uma decisão ainda por Jesus, tornando Ele Senhor e Salvador da sua vida, buscando Ele. Amém? Tem alguém que não aceitou Ele como Senhor e Salvador. É necessário. Jesus disse que era necessário nascer de novo. Biblicamente é uma orientação de Deus. Ele disse que se você confessa Ele publicamente, Ele vai confessar você vai te confessar diante do Pai. Ele vai confessar você lá. Ele vai falar a seu respeito. Tem alguém que quer confessar Jesus, aceitar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida? Levante sua mão onde você está mesmo. Eu quero orar por você. Aonde você está? Você quer viver uma boa vida com o Senhor, como eu vivo, como meus irmãos vivem? Você está aqui, você quer tomar um caminho por Ele? Levanta sua mão, quero orar por você. Onde você está? Eu quero orar por você aqui, agora. Onde você está mesmo? Tem alguém? Aleluia. Está com as pernas tremendo, está um certo coração batendo. Isso é um sinal que o Senhor está te chamando, amém? Não tenha medo, não perca essa oportunidade, só por causa do nervosismo. Tem alguém que quer tomar decisão por Jesus? Levanta sua mão, eu quero orar por você daqui. Amém, então tudo bem. Tem alguém que está no nosso meio, mas já confessou Jesus, mas não foi batizado, imerso ainda no Espírito de Deus. O que vai evidenciar um batismo no Espírito Santo, imersão, revestimento de poder, é você operar em outras línguas, falar em outras línguas. Tem alguém que não recebeu o batismo no Espírito Santo e quer receber o batismo no Espírito Santo hoje à noite? Amém. Graças a Deus. Obrigado, irmãos. Aleluia. Traga mais gente para a igreja, traga pecadores para a igreja, pessoas que não têm experiência com o Senhor, porque eles precisam ouvir a palavra de Deus, orientação. Essa orientação é muito, se a gente não aproveitar bem, vai transbordar isso aqui, vai estar sobrando aqui. Pessoas poderiam estar sendo abençoadas hoje, com o louvor, com a música, com um abraço seu. É importante que a gente convide pessoas para a igreja. Alguém com alguma enfermidade que crê no poder da oração, imporão as mãos sobre os enfermos e eles serão sarados. Que você está aqui, quer oração por cura nessa noite, vem aqui à frente, quero orar por você. Aleluia, glória a Deus, obrigado, Pai.